Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Traço Urbano, diretamente aqui da Central Revestir. A gente deu uma pequena pausa, mas estamos retornando em uma nova temporada cheia de conversas inspiradoras com grandes profissionais de arquitetura e do design aqui do nosso estado. E aqui você vai encontrar tendências, inspirações, desafios e principalmente conhecer a fundo a história de cada um dos nossos convidados, o caminho profissional deles. E hoje, para dar início a essa nova fase, a gente está recebendo aqui a arquiteta Larissa Brito, ela que está há mais de 11 anos no mercado, né? Já é um nome bem consolidado aqui na nossa cidade, mas também no estado. Então seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, e eu fico super feliz com esse convite, honrada. Eu acompanhei todo o crescimento da Central Revestir. Isso me deixa muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória também. Maravilha, então vamos mergulhar nesse universo juntas, né? Vamos sim. E para começar, vamos nos contar um pouquinho, Larissa, como foi esse teu encontro com a arquitetura? Você sempre desejou ser arquiteta? Como foi que você decidiu enveredar aí por esse caminho? Então, eu acredito muito no poder da arquitetura. Eu sei que a arquitetura transforma, ela fala muito do nossa forma de viver, né? De estar no mundo. E eu nunca tive, assim, um sonho de ser algo, assim, específico. Assim, eu vou ser arquiteta, médica, advogada. Eu nunca tive, assim, esse sonho. A gente, às vezes, é muito cedo, né? Imatura, não sabe ainda pensar o que vai ser, né? Com certeza. E aí, eu comecei perto do vestibular a pensar sobre isso, né? Meus pais sempre me deixaram super à vontade para escolher. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu pensei em fazer Direito. E eu pensei em Direito e Arquitetura. Só que aí eu fiz logo o vestibular, pertinho do final do ano. E aí eu passei em Direito. E fui, como era final do ano, fui aproveitar, terminar o colégio, né? Fui para João Pessoa, ficar de férias. Veranear, aproveitar. Já estava com a vida feita, né? Passei no vestibular. E aí, em seguida, eu estava veraneando, uma professora de português, Dona Madalena, ligou para minha mãe, né, dizendo que eu tinha passado em arquitetura, só que eu não tinha nem visto. Aí minha mãe me falou e eu fiquei bem na dúvida, porque eu achava lindo a arquitetura. Só que eu ficava assim, sem saber como é que era, né? De fato, porque na minha família não tinha ninguém arquiteto, nem engenheiro. Você não tinha ninguém como referência? Referência. Eu olhava muito os projetos de Sandra Moura, que eu amava, via ela nas revistas. E aí eu fiquei muito na dúvida do que fazer. E aí eu comecei a orar, eu digo, Jesus, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu sei que Deus tem propósito para todas as pessoas, né? E Ele tinha também para mim. E eu precisava entender o que é que eu tinha que fazer. Eu já tinha feito a matrícula, né, antes de veranear. Em Direito? Em Direito. Sim. E aí eu voltei, eu comecei a orar, Deus me mostra o que é que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a orar e antes de sair de casa eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, se for para eu fazer arquitetura, me dá um sinal. Eu vou lá na faculdade, onde eu fiz a matrícula, e vou pedir o dinheiro de volta. E eu sei que é impossível a pessoa me dar o dinheiro da matrícula. O não você já tinha? O não eu já tinha, eu fui atrás. E aí eu preciso desse dinheiro para fazer a matrícula na outra faculdade. E aí, se for para ser, que esse dinheiro chegue nas minhas mãos. E aí eu saí de casa e fui em oração e cheguei lá, falei, não quero mais fazer o curso e tal, eu vou precisar fazer em outro canto, eu preciso desse dinheiro. E aí a pessoa falou, olha, aqui você pode trancar a matrícula, mas a gente não devolve o dinheiro. Você tá tudo bem, você não faz, mas a gente não tem como devolver o dinheiro da matrícula. Aí eu falei, mas eu realmente preciso desse dinheiro, porque eu vou fazer em outro canto e tal, contei a situação, mas a gente não faz. Eu digo, chama teu gerente, chama alguém para eu explicar, porque eu só saio daqui com esse dinheiro. Resolver. E eu sabia que era muito difícil isso acontecer. Mas aí esperei, falei com um, com outro, e de repente o dinheiro chegou. Até as moedas a mulher me entregou. Aí sinal maior que esse? Não, aí eu já tinha certeza. Eu disse, não. Aí eu digo, Jesus, obrigada, porque eu botei um negócio tão desafiador que eu até mesmo assim, quando ela me entregou, eu fiquei sem acreditar. E aí, na mesma hora, eu já fui na outra faculdade, já fiz o dinheiro, já fiz a matrícula. E aí, já cheguei em casa, já falei a novidade, tudo certo. Você é arquiteta. Você é arquiteta agora.
E aí tá tudo bem. Aí eu comecei a fazer arquitetura. Que massa, Larissa. Engraçado, né? A gente voltar e trazer essas histórias à tona. E aí, quando tu começou a fazer arquitetura, de cara você já se identificou? Você Então, já gostou? E, tipo, é isso aqui que eu quero mesmo pra minha vida? Já se apaixonou? Como é que foi? assim que eu comecei, eu já gostei. Mas eu não tinha aptidão. E como eu não era assim, não tinha ninguém desse universo, eu, assim, ia numa obra, às vezes assim, com meu pai, com alguém da minha família, mas assim, algo muito, sabe, assim, vago. E aí eu fui aprendendo realmente na faculdade e nos estágios. É tanto que eu lembro que bem assim, no início, teve uma cadeira que era, eu não sei se era desenho observatório, algo do tipo assim, que ela levou a gente no local, aí desenha isso daqui olhando de cima. Eu não sabia nada. Era assim, eu achava bonito, eu admirava, mas eu não sabia. Eu realmente aprendi na faculdade e no estágio. Porque realmente, quem vê de fora, assim, não tem noção do tanto de coisas que o curso de arquitetura aborda, né? E que pra gente chegar ao nível, no final, assim, de projetar alguma coisa, o quanto que a gente tem que estudar e cálculo e geometria e várias coisas, assim, que realmente, quando a gente tá fora, a gente perde a noção do que tem que fazer. E realmente só na faculdade para aprender. Só na faculdade. Eu também não era uma pessoa que já tinha o sonho ou tinha aptidão para arquitetura, não. Fui me descobrindo durante o curso mesmo, sabe? Eu também. E aí teve algum momento, assim, que virou a chave, você... Tipo, tô apaixonada, é isso que eu quero pra minha vida mesmo, assim. Quando eu realizei. Quando eu entrei em estágios, eu comecei muito cedo. Porque, assim, como eu não sabia de nada, eu não tinha aptidão, eu precisava aprender. Então, eu comecei no estágio, ou foi no segundo ou no terceiro período. Foi muito nova. Que é muito bom, né, Larissa? Muito nova, porque eu estava, assim, disposta realmente para aprender. E aí, eu estagiei em loja de projetados, em escritório de arquitetura, em obra. Eu passei a faculdade inteira estagiando. E o bom é que você foi para vários nichos, podendo conhecer um pouco de cada coisa. Isso. Acho que para no final você dizer, eu prefiro isso daqui, né? Consigo me identificar mais nessa área, porque a arquitetura é muito vasta. Isso. Que bacana. E aí eu fui em vários. E assim, sempre, às vezes a gente tá no estágio, eu tentava sempre dar o meu melhor, sabe? Sim. Sempre eu dava o meu melhor. Eu estava disposta para ajudar, para aprender, para tudo. É tanto que quando eu cheguei no estágio, eu só não sei de nada, mas eu estou disposta para aprender, né? E é isso que a gente, enquanto arquiteto, quando recebe um estagiário, procura, né? A Isso. pessoa pode até, às vezes, não ter o conhecimento ali, mas o fato do querer já é um grande passo. Isso. Então, é excelente. E fazer o nosso melhor, né? O nosso importante melhor. é a gente fazer sempre o nosso melhor. Com certeza. E aí você fez os estágios e quando se formou, já abriu o teu escritório, você foi trabalhar com alguém, fez sociedade, como é que foi? Sim. Aí me formei, durante a faculdade eu tinha uma prima que eu fazia trabalhos, tinha uma amiga e tinha outro amigo também que a gente sempre fazia trabalho juntos. E aí eu abri o escritório em sociedade, assim que eu me formei, abri o escritório. E aí eu passei um bom tempo em sociedade e aí bem assim, no início da pandemia, acho que uns 15 dias antes, a gente tinha decidido para cada uma fazer o seu próprio nome, né, seguir novos rumos. E aí passou poucos dias, teve a pandemia. Mas assim, deu tudo certo. Eu comecei muito a utilizar as redes sociais. Eu sou uma pessoa tímida, assim, para se você me conhecer, eu sou tímida, mas eu tive que... Era assim, era a oportunidade que eu tinha. Tava tudo fechado e aí eu fui para as redes sociais. A vitrine da gente acaba sendo a rede social, né? Isso. E aí eu tive que deixar de lado a vergonha, né? E deixar de lado o que as pessoas acham. Sim. E pensar nisso, eu preciso mostrar o meu trabalho e agora que está com pandemia, com todo esse problema, eu preciso me reinventar. E aí eu comecei nas redes sociais, aí comecei a criar equipe, a fazer tudo, e aí tô aqui desde então. Maravilha. E hoje tua equipe como arquiteta é só você e o restante estagiários? Hoje eu ia dizer que não tinha mais estagiário, mas entrou uma novata ontem. Então a gente tem arquitetos, né? Tem pessoas que estão comigo já faz um bom tempo. E eu gosto muito de estagiário, sabe? Porque eu aprendi as coisas sendo estagiário. E eu sempre me coloco na posição do estagiário e eu gosto de ensinar também. Porque foi como eu aprendi realmente, né?
Mas no momento a gente só tem um estagiário, a gente tem 5 arquitetos no escritório e a gente está sempre tentando inovar, se reinventar, né? Essa parte de você ter uma gestão de equipe, ter a gestão dos seus prazos, ter todos os processos, isso é uma parte assim bem importante que a gente aprende, que assim é um braço assim do nosso escritório que ele precisa estar funcionando muito bem. É uma coisa multidisciplinar, né? A gente não é só projetar, tem que gerir, tem que entender do financeiro, tem que fazer a mídia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa. E em relação ao escritório de vocês, né? Ao conceito, ao estilo, que abordagem que vocês costumam aplicar nos projetos, assim? O que a gente sempre faz, assim, nos projetos, a gente tem o nosso estilo, né? O meu estilo, ele é mais contemporâneo, só que o que a gente preza muito é a gente ter a sustentabilidade, é a gente aproveitar o máximo da luz natural, é utilizar os materiais naturais também, é ter uma escuta bem ativa do cliente, porque o conceito do projeto, ele vem a partir da escuta ativa do cliente para a gente começar a iniciar o projeto. E a arquitetura, ela é muito sensibilidade, né? E a arquitetura, ao mesmo tempo, ela conta a nossa história, a gente transforma a qualidade de vida das pessoas através dos espaços que a gente projeta. E essa coisa da escuta ativa que você falou é muito importante. Porque a gente vê muito profissional que quer fazer o projeto a cara do profissional e não a cara do cliente, né? Então, a partir do momento que você se coloca ali de ouvidos realmente abertos para entender, para captar o que o cliente quer e consegue realmente realizar isso, é bem bacana, bem gratificante, né? Isso mesmo. A escuta ativa, ela é a primeira coisa que a gente faz antes de iniciar um projeto, né? A gente escutar realmente a necessidade do cliente, porque não basta, assim, não é para ser uma casa, um ambiente com a minha cara. Tem que ter a cara do cliente com o meu traço. Então, eu tenho que pegar o estilo dele, o gosto dele, transformar em algo real, que fique bonito, elegante, que dê a atmosfera que ele quer, mas escutando o desejo dele, né? Esse é o nosso maior desafio. E quando aparece, às vezes, um cliente assim que tem um gosto muito peculiar, muito diferente do seu, ou às vezes com aquela ideia que você sabe que não vai dar certo, aquela combinação que é um pouco duvidosa. Como é que você lida com isso, assim? Então, como eu sou arquiteta, ele me contratou, ele confia em mim, eu escuto o que ele fala, né? E muitas vezes, às vezes o que o cliente fala, a gente às vezes até coloca no papel para mostrar ele que não dá certo. Que não funciona. Que não funciona. Porque não adianta a gente ir bater de frente muito pro cliente e falar, só falar assim, esse daqui não combina. Não dá certo. Porque bonito e feio é muito relativo, né? Às vezes muito bonito, pessoal. É muito pessoal. Às vezes não é bonito para você, mas é bonito pro cliente. E tá tudo bem. Se tá bonito para ele, a gente tenta harmonizar, né? A gente tenta deixar o projeto mais funcional, bonito, mais funcional, preciso, deixar o projeto bonito, deixar o projeto aconchegante, com o estilo dele. Se tem alguma coisa assim que eu não concordo, eu falo para o cliente, isso daqui, na minha opinião, não vai dar certo por conta disso, disso e disso. Mas se o cliente insistir e realmente quiser, a casa é do cliente, né? A gente não pode... A gente dá a nossa opinião, mas assim, eu respeito também. Mas, assim, a maioria das vezes, quando a gente fala para o cliente e a gente sabe argumentar, exemplificar, às vezes não adianta só, não dá certo e pronto. Não dá certo, por que não dá certo, né? Muitas vezes a gente até coloca no 3D para mostrar ele, justificar. Porque eu acho que quando uma pessoa lhe contrata, ela confia em você. Sim. A gente não pode deixar só o cliente fazer o que ele quer, assim... Quero desse jeito, como se fosse uma Até réplica. porque senão eles nem precisariam. Senão nem precisaria. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar que algo não está tão legal, né? Exatamente. Tem que equilibrar uns pratinhos. Tem que equilibrar para que a gente consiga convencer o cliente da melhor forma possível e não só convencer, fazer ele realmente acreditar na nossa ideia, né? Comprar a nossa ideia. Com certeza. E falando assim um pouquinho de concepção projetual. Como é que nasce um projeto para a Larissa? Assim, como é que é esse teu processo criativo? Se puder contar para a gente um pouquinho. Com certeza.
Como nasce o projeto? Primeiro, a primeira coisa é a escutativa do cliente, né? A gente entender a necessidade dele, a gente entender o contexto do espaço e entender o que é que a gente quer trazer para o projeto. Então, a partir disso, da escutativa que a gente chama o briefing, a gente coloca várias imagens de referência para o cliente. Às vezes o cliente tem um estilo mais clássico, mas ele nem sabe dizer que tem um estilo clássico ou mais contemporâneo, ou gosta de mesclar, né? Porque hoje em dia a arquitetura ela não é arquitetura rígida, a gente pode mesclar nos estilos. Então, a gente monta um banco de imagens, mostra para o cliente para a gente detectar, porque às vezes é difícil para o cliente falar. E aí ele sabe mais ou menos eu gosto disso, mas não sabe dar nome àquilo que ele gosta, né? Isso. Então, através de imagens, a gente consegue identificar pontos de cada imagem que o cliente gosta e aí a gente vai norteando o pensamento dele. Depois disso, a gente tenta montar um mood board dos materiais para a gente ver realmente os materiais que vão ser utilizados. E aí a gente está sempre inovando em feiras. Eu estou indo agora para Milão, quando esse podcast sair, vou estar pro Salone. Então, a arquitetura é muito a inovação. Sempre, a toda hora, é um material novo, tudo chega. Novas tecnologias. E aí a gente tenta sempre estar em contato do que está realmente em alta. Quando eu falo assim, alta, não é coisas assim de moda. O que está realmente no mercado para a gente inserir. Então, a gente procura sempre fazer isso. Então, começa escutativa, depois a gente pega as referências, monta um mood board, e aí a gente tem a equipe, vai para a equipe, a gente passa tudo isso para a equipe participa, e a gente começa a idealizar o projeto. Aí a gente monta tudo, 3D, depois deixa a imagem realista, apresenta para o cliente. Quando ele apresenta, se ele disser, Larissa, eu gostei, mas tal detalhe eu queria retificar, a gente faz a retificação. Se ele se apaixonar de primeira, que é a nossa intenção, né? A gente apresenta o projeto, se apaixonou, e aí a gente vai para outra etapa, que é a etapa de executivo, que é de obra. Detalhamento. E aí começa toda essa parte, assim, criativa. Uma coisa, assim, que eu sou apaixonada pela natureza, né? Sim. A natureza, ela sempre faz parte, assim, do nosso olhar, do nosso cotidiano, né? Então, eu sempre, às vezes a gente tá na dúvida, aquele verde meio com azul, misturado com areia, dá certo? Eu digo, dá. Olha a natureza, veja os tons do mar, veja a areia. Combinação que tudo que perfeita. Tá na natureza se combina. E é justamente isso que eu ia te perguntar, assim, sobre essa questão de tendências, né, que você estava falando, se tem alguma que realmente te inspira ou te guia, alguma questão dessa, né? Mas você falou já que é a questão da natureza, a biofilia, né? É algo que está muito presente nos teus projetos. Isso, eu acredito muito que quando a gente traz plantas, a gente traz tudo que tem para a natureza na nossa casa, a atmosfera muda, né? E toda essa combinação que você vê dos formatos orgânicos das montanhas, Sim. que está no sofá, que está nas poltronas, que está nos tapetes, que já é sensível aos nossos olhos, né? Tudo isso, quanto mais você coloca na sua casa, mais a atmosfera muda, né? Sim. Porque eu sempre falo, não adianta a gente querer inventar a roda, fazer a roda girar de outra forma, né? Tudo que já está no nosso cotidiano, na natureza, é o que você pode olhar e ter certeza que combina, né? E a gente vê, assim, eu acho que principalmente pós-pandemia, né? Durante a pandemia, que começou isso a se fortalecer cada vez mais, essa questão da inspiração no que é natural. A gente vê muito pelos lançamentos nas feiras, os revestimentos, tudo que está sendo feito é sempre a natureza como inspiração. Muito essa coisa de trazer a natureza para dentro de casa, para o nosso lar, porque a gente viveu uma época de confinamento. Então, assim, ter aquele espaço mais aconchegante, mais confortável, se sentindo mais perto da natureza possível, eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? E as marcas vêm trabalhando isso cada vez mais. Como você falou, ninguém está inventando a roda, é sempre buscando referência, inspiração em algo que existe, que é perfeito, que é do criador, né? Isso. E outra coisa, assim, você pode até ver, assim, as tendências, né? Quantas mulheres que estão assumindo seus cachos, né? Assumindo que não é para você tentar ser perfeita, né? Tirando tanto, às vezes, preenchimento, tirando tanta coisa, pra gente ser realmente o nosso natural. Eu acredito que o nosso natural é a melhor forma da gente ser, né? Exatamente. A gente não se limitar, às vezes, a ter a beleza daquela pessoa, né? Ter o corpo daquela mulher,
ter o filho perfeito daquela mulher, né? A gente ser o mais, assim, natural possível, porque o natural que a gente foi criado é a melhor forma de ser, né? E cada um é de um jeito. Então é algo que transcende a arquitetura, né? Como você mesmo falou, essa questão da estética, da beleza, as maquiagens cada vez mais naturais, as roupas cada vez uma pegada mais voltada para o minimalismo, né? Trazendo mais essa naturalidade. Bacana. E nos projetos eu acredito muito nisso. A essência do cliente sempre é o que vai predominar. E Larissa, voltando um pouquinho para essa parte dos projetos, né? Na tua trajetória, teve algum projeto que você considerou mais desafiador? Eu não tenho, assim, um mais desafiador. Porque você acredita que são desafios diários? Acredito. São muitos desafios. Porque, às vezes, é o orçamento do cliente. Às vezes, é o tempo da obra. Às vezes, é o espaço reduzido. Ou, às vezes, é o espaço muito amplo. Às vezes, é tudo junto. Às vezes, é tudo junto. Às vezes, são problemas, assim, que são pequenos, mas que quando chega em determinada fase da obra se tornam grandes. Então, assim, são muitos, eu não tenho assim que seja esse daqui específico, é o maior desafio, porque são desafios assim diários que acontecem, que são todos esses que eu lhe falei. Às vezes é orçamento, às vezes é tempo, às vezes é um espaço muito reduzido. E aí são esses desafios diários. E aí é quebrar a cabeça para tentar solucionar. Para solucionar. Às vezes são desafios na obra, que às vezes tem desafios assim bem grandes e que esses desafios a gente tem que ser rápido para solucionar. E às vezes até recorrer, né, a outras pessoas, às vezes um engenheiro, alguém ali que está dando suporte, porque tem coisas que até saem um pouco da nossa... Teve até um agora, recentemente, né, que foi... A gente está construindo uma casa, começando no início, a gente fez a topografia, fez tudo. Só que quando começou a limpar o terreno, a gente viu, quando começou a parte de escavação, tudo, ia começar, o pessoal da qualidade me chamou, Larissa, ó, aqui deve um desnível maior. E a gente agora vai ter que ver a melhor alternativa para a gente vencer isso. E aí a gente fez uma reunião na obra, todo mundo escuta o engenheiro, escuta o arquiteto, escuta o mestre de obra, escuta todo mundo, a gente vê a solução e resolve. Eu sempre falo que não tem uma arquitetura perfeita, não tem obra perfeita, não tem arquiteto perfeito, não tem projeto perfeito. Não tem como a gente prever tudo que vai acontecer, né? Isso, o que importa é que eu sempre falo, a gente não tem obra perfeita, mas a gente está aqui para lhe ajudar, para facilitar o seu dia a dia, para quando acontecer um probleminha na obra, um BO mesmo, a gente está lá para resolver. Problemas todos têm, né? Todo mundo tem. Eu acho que o importante é como a gente lida com aquele problema, né? Como é que a gente vai resolver. O profissional que vem para resolver e não também para causar mais problema, né? E quanto mais assim, todo mundo na obra, todo mundo que trabalha junto, engenheiro, arquiteto, eletricista, mestre de obras, todo mundo junto, a gente consegue ver a melhor solução, né? A gente não pode pensar de forma individualizada. Um exemplo, mandei o projeto de arquitetura e vocês se virem. Né? A gente tem que, é o diário, é no WhatsApp, é na obra, aí vamos ajustar isso, Larissa, essa medida, isso daqui encaixa melhor, é planejado, é tudo. Então, acho que o desafio não tem um maior. São os desafios diários que a gente está pronta para resolver. Ótimo. E Larissa, falando um pouquinho, voltando, né? Você falou um pouco da sustentabilidade também, dessa questão da natureza. Como é que você aborda essa questão da sustentabilidade nos teus projetos? Então, eu sempre tento usar os materiais mais ecológicos, ter a utilização da luz natural nos espaços, fazer o reaproveitamento da água e ter também a tecnologia ao nosso lado, né? Porque com toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente fica a nosso favor utilizar os recursos naturais e pensar muito em sustentabilidade. Você acha que tem alguma tecnologia específica que tem revolucionado assim esse universo da arquitetura? A tecnologia nos ajudou bastante, foi o BIM, porque a gente consegue fazer 3D inteligentes, né? E otimizar tudo, né? Projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico. A questão da compatibilização é outra coisa, né? É outra coisa com BIM. E outra coisa, assim, que eu uso bastante é automação, né? Inteligência artificial também. Então, a automação nos ajuda muito. Eu estava até esses dias numa loja de automação e falando com eles.
que a gente, antigamente, quando o cliente não quer usar automação, que eu vou falar antigamente, que eu quero que todo mundo use, às vezes a automação, né, a pessoa pensa que é só, Alexa, abra minha cortina, né? Mas não é só isso, né? E a quantidade de interruptores que a gente diminui numa casa e de cenas que a gente pode criar com a iluminação, né? Porque você já deixa aquela cena pronta, aquela cena, essa cena aqui para quando eu for assistir um filme com minha família, essa aqui quando todo mundo estiver ativo em casa, você conseguir ligar, vou usar a banheira, já deixar ela aquecida para quando você chegar, né? É assim, é tanta coisa que tem automação que às vezes a gente não pode perguntar ao cliente que é automação ou não. Porque é tanta coisa que não é só isso. Às vezes a pessoa pensa que é só essa parte que eu falo de cortinas, né? De abrir uma... Que se resume a Alexa, né? Que se resume a Alexa, mas não é. Ela nos ajuda muito no dia a dia, muito mesmo. E como também isso tá atrelado à questão da economia, né? Da economia, isso. E essa parte também de automação... tem também toda a parte de cabeamento, de rede, de tudo, né? Esses dias eu tava numa loja e eu vi uma ideia aqui, eu disse, eu tô precisando de uma dessa. Era simples, era uma pá embutida na parede e aí você já varria, ligava, aí quando você ligava já ia toda a poeirinha lá pra dentro embutida. Como se fosse um aspirador. Um aspirador. Nossa, acho que eu também preciso. Porque é uma coisa tão simples, mas no dia a dia, você com aquela pá, você só jogar assim... puxar tudo, né? Outra já era uma adaptação, assim, na tomada para o aspirador. Então, você já pegava assim e o aspirador já limpava tudo. Nossa. E eu perguntei para onde é que tá indo essa poeira, essas coisas. Já estava ligado lá em outro canto da casa, que daí era só pegar um baldinho no final e jogar no lixo. Gente, que legal. Que legal. Então, são tudo coisas que vêm para facilitar o dia a dia da gente, para facilitar né? o dia a dia. Então... sustentabilidade, toda essa parte de tecnologia e sustentabilidade eu sempre tento convencer o cliente para a gente colocar nos projetos. Porque não é tão barato, né? Não a é gente tão barato. tem que também falar sobre isso, que não é tão barato, mas que tem um custo-benefício sensacional, como também a questão do uso de placa solar. Se você for fazer o orçamento, você vê que realmente é algo que tem um custo elevado, mas a longo prazo o benefício é surreal, né? E tanto tem assim essas coisas mais elaboradas como coisas mais simples, né? Que facilita o dia a dia. Sim, é muito bom. Ô Larissa, e vamos aqui fazer uma pergunta bem hipotética, né? Sim. Se você pudesse projetar alguma coisa sem limite de orçamento, sem cliente, assim, projete alguma coisa do seu sonho, assim, o que é que seria? Sim. Ultimamente que eu falo, acho que faz uns 2 anos, eu estou participando de um projeto Semeando o Futuro. E é para ajudar crianças, assim, carentes. Elas estudam um período na escola pública, né? E no outro período, às vezes, fica em casa. E a mãe... Hoje em dia, a gente que é mulher tem muitas atribuições. Não tem como passar o dia em casa, mas com seu filho, né? Tem que sair para trabalhar. E, às vezes, essas crianças terminavam por falta de opção, por coisas, assim, do mundo real, entrando em coisas que não são tão boas. E aí esse projeto, ele passa o segundo turno com a criança, né? Então lá eles aprendem a leitura, tem toda a parte de música, de karatê, tem aula de reforço, é muito bom. Então eu tô bem envolvida nisso, tanto que esses dias eu postei sobre isso. E se eu pudesse, assim, fazer um projeto sem limite de orçamento, eu criaria um espaço, eu pediria, assim, um terreno bem bacana na cidade, e fazia um projeto com sustentabilidade, com tecnologia, dando acesso a todas as crianças que estão no projeto, e aí ia colocar muito mais, porque sem limite de orçamento, de espaço, de nada, a gente ia criar um projeto, eu acho que a gente ia criar um projeto padrão para todo o Brasil. Que bonito. Então fica aí até a ideia, fica né? aí a ideia. Quem quiser ajudar. Quem quiser ajudar e contribuir com o projeto, como é o nome do projeto? Semeando o Futuro. Semeando o Futuro. Que bonito, Larissa. Isso, bacana. Isso. E eu acredito também que a arquitetura não é só a gente construir lares bonitos, né? Não é só colocar na sua casa uma linda decoração. A arquitetura é a gente contribuir no nosso dia a dia para as pessoas também. A gente deixar o nosso
legado, né? De forma única. De que forma a gente é útil para a sociedade de fato, né? Isso. Porque às vezes pode assim um arquiteto pensar, eu quero atender só alto padrão, eu quero fazer e tá tudo bem com isso, eu quero também. Só que quanto mais a gente pensa em deixar nossa história, em deixar o nosso legado, em ajudar as pessoas, não só nossos clientes, mas ajudar quem mais precisa, faz a diferença. Com certeza. Larissa, que conselho você daria para quem está começando agora, quem quer enveredar aí pelo caminho da arquitetura? Eu daria, faça o seu melhor. E às vezes fazer o seu melhor não é o melhor do outro, né? Não é às vezes o palco do outro, né? Faça o seu melhor diariamente, em tudo que você fizer. Se for para você, esse daqui é meu primeiro projeto, esse daqui é meu primeiro cliente, faça o seu melhor. E não se comparar com o palco, às vezes, dos outros, né? Porque, às vezes, a gente termina se comparando, aí a gente fala assim, mas eu não tenho o que fulaninho tem, eu não tenho uma equipe, ou eu não tenho quem faça o melhor render para mim, eu que tenho que fazer, eu que tenho que detalhar. Então, às vezes, não sai tão bom não se comparar e fazer o seu melhor todos os dias. E, às vezes, o seu melhor hoje não vai ser o seu melhor amanhã, né? Então, faça o seu melhor todo dia, que, com certeza, o que você planta, né, você vai colher. Maravilha. E para a gente fechar nosso hall aí de perguntas, Larissa, o que seria a arquitetura para você? Como é que você definiria essa arquitetura para você? A arquitetura, para mim, é a arquitetura que tem sensibilidade, que conta a nossa história, que faz os ambientes funcionarem cada vez melhor. Não só a estética, né? Mas a funcionalidade também. E a arquitetura é o meu mundo, é o que eu vivo todos os dias. E eu amo. Eu até estava falando esses dias, a arquitetura é um universo assim tão amplo, né? Que todo dia você tem algo novo para fazer. Não é aquele trabalho que você chega, hoje eu vou fazer tal relatório, hoje eu vou fazer só planta baixa, hoje eu vou fazer só maquete, né? Não é. A arquitetura é tão assim multidisciplinar, você tem tantas atribuições. E a arquitetura, ela ela faz parte de mim, sabe? Faz parte da minha rotina, da minha vida. E eu amo. Larissa, e a gente agora vai fazer um bate-bola, umas perguntinhas bem rápidas pra gente aí resumir um pouquinho de Larissa Brito pro pessoal. Certo? Então me conta um fato sobre você. Eu sou apaixonada por arquitetura, sou apaixonada por transformar espaços e deixar eles únicos. E eu amo muito a Deus e a minha família. Uma inspiração. Uma inspiração é se conectar com a natureza. Um projeto. Um projeto que assim que eu queria fazer muito seria um centro educacional para crianças carentes. Um arquiteto. Oscar Niemeyer, pela fluidez dele e a ousadia nas formas. Um designer. Philip Stark, por toda a sua criatividade. Uma frase. Uma frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E uma viagem dos sonhos. Eu tô louca para ir para Israel. Pronto, e aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast O Traço Urbano. Em especial, eu quero agradecer a você, Larissa, por trazer um pouco da tua visão, das tuas experiências, né? Por compartilhar conosco essa tua história. Eu que agradeço. Esse foi o primeiro podcast que eu participei e eu pude compartilhar um pouquinho da minha trajetória, como foi desde a faculdade até aqui, desde as ajudas que eu tive com o professor, né? Durante o episódio eu nem falei nisso, mas assim, pense em uma coisa que faz a total diferença é ter um bom professor, né? E na faculdade eu tive muitos bons professores, eu sempre tive um suporte muito bom no que eu precisei. E nos estágios também, eu sou super grata por isso. Esse é o meu primeiro podcast, eu tava nervosa, pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas fluiu super bem aqui e deu tudo certo. Foi. Saiu tudo com muita naturalidade. Saiu tudo bem. E eu só foi muito gostoso esse bate-papo, de fato. Foi. Fiquei super feliz e foi bem verdadeiro. Então, obrigada, Larissa. A gente espera de umas próximas vezes te trazer aqui novamente para a gente compartilhar outras histórias. Vai ser um prazer. E a gente agradece também a presença de você aí que está nos ouvindo, né, e participando aqui conosco. Te esperamos no próximo episódio.